as pessoas falaram muito de perda de memória com a Covid também. Muita gente reclama até hoje. A Cláudia fala muito disso. Ela fala muito de perder. Realmente tem a ver, doutor? Tem. O que acontece? Por que a gente perde memória? Geralmente pode ser esse problema da atenção e depressão, e a gente sabe que a Covid aumentou muito transtorno de ansiedade e depressão. E o segundo aspecto é que pequenas isquemias aconteceram no Covid. Então tem muita gente que às vezes no exame a gente observa, e tem os que nem aparecem, bem pequeno, porque ela dá fatores protrombóticos. Óbvio que a gente só pensa na trombose grave do pulmão, que pode levar a óbito, mas tem causas de isquemias pequenas que podem ter piorado a memória. Tanto é que era feito com medicamento para evitar trombose. Trombose, até hoje é feito. O doutor, o senhor estava falando dos tipos de demência. Alzheimer é uma demência, tem vários tipos de demência. Tem vários tipos. O mais importante é a gente entender. Primeiro, existem demências que são neurodegenerativas, que é isso que a gente está falando, né? Alzheimer, demência de corpos de Levy, necessitado, que lembra um Parkinson, né? Com alguns sintomas diferentes. Tem uma que a gente chama frontotemporal, que a pessoa perde a capacidade frontal, que é cognitiva também, de desinibição. Então, às vezes, é uma pessoa que é tranquila, daqui a pouco está fazendo piada desapropriada. É isso, doutor? Que chama de demência de pique. Teve até um comediante famoso que teve agora, a família às vezes demorou de perceber, porque ele era comediante, e de repente começou a falar palavrão, mais intenso, fora de contexto. Isso é uma demência. É uma demência, fica hipersexualizado. Por quê? A parte que controla a gente, que é a região frontal... A gente tem uma parte que dá essa inibição, não tem? Isso, inibição. Vou dar um exemplo que você vai entender. A bebida alcoólica, de um modo geral, ela desinibe. Então, ela modifica justamente essa região frontal. Doutor... mas essa coisa a bebida alcoólica, ela faz isso. Nessa região frontal. Por isso que a pessoa, alguns falam, né, que nada vem à boca que a gente não tenha pensado antes, né? Mas assim, o álcool, ela tira. Porque muita coisa você pensa no seu dia a dia, mas você não vai falar que é inapropriado. Então a gente tem no cérebro uma parte que segura a gente. É região frontal. E essa demência de frontotemporal, o característico é isso. Como a pessoa está com a memória boa, as pessoas estranham, falam, gente, fulano está muito desinibido, o que aconteceu? Às vezes a pessoa diz, é como se ele mudou a personalidade, é um tipo de demência. Aqui, o filme Para Sempre Alice mostra uma suspeita da personagem sobre a descoberta da doença do Alzheimer. Veja essa cena, uma cena, vamos lá. O senhor assistiu esse filme? É muito bom. Eu não assisti, porque realmente ela tem Alzheimer? Isso, Já contamos no final do filme, tudo bem. Mas assim, o grande objetivo, e as pessoas falam muito, que assim, começou a ser uma doença muito comum, doença de Alzheimer. Ela, do ponto de vista da família, é um estresse muito grande. Então, de um modo geral, os familiares sofrem muito com a pessoa, como a gente viu nessa cena. Mas esse caso é um pouco diferente, que é uma demência, uma doença de Alzheimer precoce, é raro de ter. A maioria são pessoas idosas, acima de 70 anos. E normalmente fica essa confusão que no filme passa de dizer assim, ó, o quanto é do envelhecimento normal, quanto é doença. Porque ele falou, o lapso de memória é comum. E é comum, né? Vira e mexe, isso acontece. Até se perder, como aconteceu com ela, pode acontecer também. Mas qual a grande diferença? A normalidade, a gente até os 40, 45 anos, nossa memória está muito boa. Depois ela vai piorando um pouco. Isso é natural do envelhecimento. Só que no caso como essa, são situações drásticas. E a gente médico consegue diferenciar. O doutor... O senhor estava falando que tem essas demências neurodegenerativas, mas a gente pode dizer que alguma coisa que foi provocada por um AVC, isso a gente pode chamar de Pode. Essa demência que a gente chama vascular é por isso. É. Porque o que acontece? Você tem uma isquemia, geralmente quem tem um AVC tem um monte de fator de risco, então ele pode ter vários AVCs. Aí ele tem um primeiro, piora um pouco, a gente chama de pior em escada. A pessoa vem bem, daqui a pouco piora um pouco. Aí ela passa o novo normal dela, né? Ela fica daqui a pouco tem outra isquemia. Ela vai se adaptando, aí de repente... Isso, porque áreas do cérebro que têm funções cognitivas, elas vão se perdendo. E o termo é demência também. E essas outras demências que a gente pode... Elas são hereditárias, não são hereditárias? Ou como que tem? Isso. A demência vascular é por fator de risco. Então, mesmo fator de risco que leva a AVC, leva infarto, né? A doença de Alzheimer tem componente familiar, mas de um modo geral, a maioria das vezes a gente chama esporádica, que é alguma mutação que aconteceu e de repente a pessoa ficou com aquele gene que é responsável pela demência. E essa coisa do diagnóstico sempre a pessoa... Porque geralmente a gente não passa no neurologista normal. Eu vou no urologista todo ano para fazer exame de próstata. Tudo. Mas eu não vou no neurologista, não vou todo ano. Isso. E não precisa. O clínico geral e o médico da família... Ele vai saber. Ele sabe. Porque o que acontece? Uma vez que o paciente começa a se queixar daquilo,
Primeiro lugar, tem que ver fator idade. Quando ele observa, ele vai começar a excluir. Existem quadros de demências que são reversíveis, e são muitos. Por exemplo, deficiência de vitamina B12, que está na carne. Ela pode dar um quadro demencial que é reversível, você repõe e melhora. O hipotireoidismo, às vezes o paciente simula um quadro. A própria depressão. Você já viu alguém deprimido? Não é complicado, a pessoa tem ali, não tem vontade de fazer nada, fica em cima da cama. Então, assim, é um quadro realmente difícil. Que coisa... Olha, impressionante.